Alô, você que nos acompanha pela internet, que Deus nos abençoe nessa noite, possa ser contigo onde quer que você esteja, talvez em casa, no trabalho, no seu carro, onde a nossa voz te alcance, que a presença de Deus também esteja com você, esteja conosco aqui, onde ergueremos um altar de adoração, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, e que você, de onde quer que você esteja, a presença de Deus também esteja com você. Aleluia, nós já podemos sentir a presença dEle aqui, a glória dEle aqui, e que essa glória possa encher a sua casa, o seu trabalho, o seu carro. Aleluia, vamos adorar a Ele com alegria. Aleluia. A Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor, querido. Aleluia. Declare assim, ó. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Nossas vidas com a tua glória, Pai. Aleluia. Declara assim, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória, Senhor, hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome. Louvar o teu nome. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Querido, nesse momento você tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, adorar o Senhor com os seus bens. Vamos cantar uma canção e você terá a oportunidade nesse momento de adorar o Senhor. As contas da igreja estarão sendo projetadas no seu smartphone, no seu monitor, o QR Code da igreja, e você é livre para adorar o Senhor com os seus bens nesse momento. Aleluia.
acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Deus, governas sobre o universo, justo e vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita em nós, ó Santo Deus, 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 aleluia, aleluia, ó Santo Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Oh, Nós estamos pensando no Natal, então, nesse tempo tão fantástico do ano, tão gostoso de se viver com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho. E, especificamente, nessa noite, vamos pensar sobre que esse culto é o culto do dia 21 de dezembro à noite. Por isso estou falando especificamente nesta noite. Mas se você estiver vendo ele gravado em outro momento, um bom dia, uma boa tarde para você, sem tiver alguma, tá? Então, nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 12. Mateus 2, de 1 a 12, que fala sobre os reis magos. E eu vou fazer uma leitura comentada, né? E a partir de então, a gente vai tirando nesses comentários as lições para a nossa vida e também a explicação do texto a que propomos fazer
nesse momento, tá bom? Então, começa assim: tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então, a primeira coisa aqui logicamente, uma enquetezinha: eram reis? Eram três? Até rimou, né? Eram reis? Eram três? A Bíblia fala que eram magos, talvez pertencentes a alguma realeza oriental, talvez. Mas a Bíblia não fala que eram três. Como falam que três eram os presentes. Então, pode ser, como eram reis, ou melhor dizendo, como eram magos, perdão, simplesmente era mais do que um, e pode ter um número bem maior do que três, né? A figura do mago é uma figura controversa para muita gente, né? Alguns querem dizer e fazem um exercício muito grande para tentar dizer que esses caras eram astrônomos. Mas a astronomia é uma ciência que se desenvolve na modernidade, né? Com Galileu Galilei, Copérnico. Aí começa a haver um descolamento. Na modernidade, há um descolamento daquilo que tinha um aspecto e um feitio de ciência daquilo que tinha a ver com algum nível de religiosidade ou de espiritualidade que envolvia manipulação ou influência de algum ente, de algum elemento da natureza. Então, na modernidade que começa a haver essa concentração do conhecimento, a formulação do conhecimento, assim, de modo mais abrangente, e aí começa a ver as ramificações, né? O médico era com todas as limitações da época, era alguém que receitava algumas coisas, alguns remédios, né? Não era raro o médico fazer papel de boticário e do boticário fazer papel de médico. Não era raro isso acontecer. Até recentemente, no interiorzão de alguns países, como o Brasil, no final do século XIX, do século XX, isso é uma coisa comum, tá? Então, veja, eles eram, sobretudo, pessoas que tinham uma influência espiritualista, um segmento espiritualista, uma fé espiritualista, em que eles olhavam para o cosmos, olhavam para as estrelas e entendiam que essas estrelas, que esses planetas do céu tinham uma interferência direta na forma de condução da vida, do temperamento, das ações, reações, das escolhas das pessoas. Desculpa. Era assim que eles pensavam. Logicamente que, nesse momento antigo, havia uma mistura muito grande entre a incipientíssima astronomia com a astrologia. Tá? Então, não vamos aqui dourar a pílula dizendo que eles eram astrônomos, porque não existia astronomia naquele tempo. Mas já existia, e no mundo antigo existiu, sempre gente que, em religiosidades primitivas, sempre existiu sociedades, né, primitivas que se voltaram à adoração dos luminares, né, que estão no céu. Por que a importância deles aqui no texto? Aí a questão aqui, a mensagem central que está por trás dessa captura desses magos para a adoração a Jesus, que é o que acontece, a gente vai ler depois. A mensagem central que está por trás é a universalização do Evangelho. O Evangelho é para todos. Então, ele tem uma mensagem que não está circunscrita à geografia da Palestina. A mensagem do Evangelho é para alcançar todas as partes do mundo. E aí, o anúncio da chegada de Jesus
alcança os magos lá no Oriente. Essa universalização também se dá através da mensagem abrangente. Jesus e a graça de Jesus não é para um povo escolhido, é para todas as nações, todas as etnias. Em Apocalipse, há uma expressão muito linda que é usada para falar sobre aqueles que estavam diante do trono, né, e adorando ao Cordeiro e adorando ao Senhor, e vai dizer que de todas as tribos, povos e raças, né? Então, de etnias as mais variadas, há pessoas que estão adorando o Senhor lá no céu. A terceira dimensão, então, dessa universalização é a dimensão teológica. Pode uma confissão, uma tradição de fé diferente daquilo que nós reputamos como a tradição cristã, ainda que aqui nesse texto a tradição cristã não estivesse formada, logicamente, porque Jesus estava nascendo, né? Ou acabar de nascer, um bebê, um infante, segundo alguns, pode cá entre nós uma tradição ou outra do encontrar a salvação, ser instrumento para apontar e encontrar a salvação. Pode uma religião ou outra saber algo de Deus? Então, esse texto ele é um texto desafiador para nós, porque mostra que pessoas que não eram da tradição judaica, que também não eram e não podiam ser da tradição cristã, elas tinham mais interesse e conhecimento naquilo que Deus estava por fazer, naquilo que Deus iria fazer, do que a própria corte de Herodes. Tanto é que eles, de tanto observar o céu e esperar os sinais dos céus, eles acabam vendo um sinal. E eles reputam aquele sinal como um sinal diferenciado e vão seguir aquele sinal. E eles entendem que aquele sinal tem a ver, entre os muitos, possivelmente esses magos tinham conhecimento de diferentes tradições religiosas daquele tempo. E aí eles começam a estudar da onde pode vir, e aí eles vão atrás e descobrem que tem uma tradição no judaísmo, que fala do envio de um Messias. E eles, então, seguem a estrela e vão em direção do que você está apontando. Então, perceba, Deus pode se manifestar a uma pessoa diferente, uma tradição religiosa diferente, como se manifestou aos reis magos. Por mais difícil que seja para a gente entender, aquela expressão do profeta continua valendo. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E ali, no profeta, não está dizendo quando buscardes na igreja batista tal, na igreja metodista X, na igreja presbiteriana. E não, ali está dizendo buscar com todo o coração. Então, Jesus é um acontecimento universal. Não da universal, universal, tá? E essa mensagem, ela não tem limitação geográfica. Essa mensagem não é exclusiva a uma parcela, a alguns, a uma etnia. E também essa mensagem não está restrita a uma tradição religiosa. Pode ser que uma outra tradição religiosa desemboque em Jesus, porque esses magos
que tinha uma tradição completamente diferente da tradição judaica. Tradição essa que apontava para o Messias, que apontava para Jesus. Esses magos se prostram e adoram a Jesus, reconhecendo ele como Messias. Bom, o verso 2 diz que já em Jerusalém, bom, eles estão lá procurando o rei dos judeus, né? Os estudos deles mostraram isso. E uma vez em Jerusalém, se você vai procurar um rei, aonde se procura esse rei? Ora, o senso comum diria, vá ao palácio. Vá ao palácio que você vai encontrar o rei. E esses caras vão ao palácio e chegam lá. E se dão com Herodes. E Herodes fica perturbado. E com a perturbação de Herodes, a corte dele fica perturbada, porque a perturbação de Herodes era sinal de mortandade. E ninguém ficava seguro com um psicopata reinando com poder de vida e morte sobre as pessoas. Sabe lá quando ele vai encrespar com alguém perto dele? Sabe lá quando ele vai encrespar com alguém distante dele? Esse é o problema de você ter um psicopata governando. No caso, o texto fala de Herodes, que não tinha o menor remorso para fazer as maiores atrocidades, tanto no campo da moral pessoal, como também, e a gente já vê aqui, que ele, ao mandar matar os infantes. E eles falam, nós viemos adorar o rei de judeus. E aí, no verso 3, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Verso 4, e reunindo os principais sacerdotes, os escribas do povo, perguntavam-lhes onde havia de nascer o Cristo. E aí eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, em tu, Belém, isso é uma profecia de Miqueias, né? Em tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor das principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Uma vez de posse dessa informação, Herodes volta e chama os magos e pergunta há quanto tempo aquela estrela tinha aparecido, como é que era, onde que era e tudo mais. E ele então os envia a Belém. E disse a eles, ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando achardes, deixe-me saber, para que eu também vá e o adore. Então eles ouviram o rei, Herodes, e partiram. E eis que a estrela que tinham visto, quando no Oriente, volta a ser vista. Aqui é uma questão interessante, né? Aqui o texto não fala que volta a ser vista, mas a entrada no palácio, o uso do senso comum, fez eles perderem a direção da estrela. E aí eles, então, lá no verso 9, quando eles saem do palácio, eles se reconectam com esse sinal celestial, né? E começam a seguir de novo a estrela, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. E abriram seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então vamos lá. O que pode acontecer com a gente quando nós estamos com uma direção de Deus, né, bem clara, bem segura, é que se nós entramos e usamos o senso comum e saímos do roteador divino para entrar no outro sinal do senso comum,
A gente pode adentrar em certos locais, em certos palácios, que eles vão tirar da gente essa conexão com o divino. E ao retirar da gente essa conexão com o divino e com a direção, com esse roteador celestial, que era essa estrela, o que acontece é que nós perdemos a direção e não sabemos mais para onde ir. Herodes queria matar Jesus, porque ele era, na concepção de Herodes, uma ameaça para o seu reino. Imagina, nasceu o rei, todo mundo está sabendo, até longe para caramba, e eu aqui não estou sabendo. Esse negócio já deve estar acontecendo aí. Daqui a pouco tem uma sedição crescente, eu perco o reinado, então eu preciso acabar com isso no nascedouro. Talvez esse fosse um pensamento de Herodes. E aí nós vemos, meu querido e minha querida, amigo, amiga, o que acontece. Quando eles saem do palácio, eles reencontram essa direção, chegam até Belém, até onde Jesus estava. Ao ver o menino, né, aí talvez o infante, né, não mais um bebê RN recém-nascido, mas ao ver o menino, eles então adoram a Jesus. O que mostra para nós que todo espiritualismo tem um final, um fim, e esse fim chama-se Jesus. A pessoa pode ser esotérica ao extremo, mas no final ela tem que reconhecer que Jesus é a consumação de tudo aquilo que ela poderia um dia sequer pensar sobre a religião. Ainda, desculpa, porque seja uma tradição diferente daquela que nós estamos acostumados, especialmente nós, da parte ocidental do mundo. E aí, esses espiritualistas magos recebem, então, uma advertência em sonhos, né? Que era um modo muito comum deles acatarem uma direção sobrenatural e para desviar de Herodes, para não dizer aonde estava. Logicamente, quando eles não voltam, e conforme vai passando o tempo, Herodes desconfia e aí decreta, então, a morte dos infantes, replicando o modelo de Faraó, quando Moisés foi salvo por ser escondido pela sua mãe e pela sua irmã, enquanto os bebês eram mortos, os infantes eram mortos no Egito. Tá? Olha, essa é uma das experiências mais lindas. Alguns vão comentar, talvez de uma forma mais alegórica, né? Querendo trazer os símbolos, né? Ouro porque estavam ofertando a um rei, incenso porque incenso era para a divindade, então eles estavam reconhecendo a divindade de Jesus, e mirra, que era um perfume caríssimo naquele tempo, é para reconhecer a humanidade de Jesus, né? Então, se alguém passa perfume é porque em algum momento pode não cheirar bem, e quem não cheira bem é quem é o ser humano. Então, e vivo, né? Agora você começa, se você não se cuida, não toma um banho, não passa um perfume, você acaba, se tiver realizando atividades, você acaba não cheirando bem. Aí alguns vão dizer que esse era o significado dos presentes, né? Isso aí não está claro no texto, né? E tampouco os comentadores mais sérios reputam isso como algo pertinente, né? O fato é que eles reconheceram a Jesus como rei. Por isso se prostraram
diante dele e, por isso, ofertaram aquilo que eles tinham separado para o rei. É interessante, né? Porque são os magos que não têm tradição judaica e eles ofertam a Jesus. Ao longo da caminhada cristã, eu tenho visto muito mais gente fora da igreja com disposição para ofertar do que, às vezes, gente da igreja, o que é um comentário aqui só para registrar essa continuidade daquilo que talvez não fosse para ser, mas que acaba sendo. Os Reis Magos são uma inspiração para a gente. Se preferir, os magos são uma inspiração para a gente. Porque eles saem de longe, com somente uma direção apontada, e com uma expectativa de conhecer o Rei dos Judeus. E eles, quando encontram Jesus, eles adoram. E talvez você tenha aí saído de longe, ou está longe. Basta você reconhecer a Jesus como o seu Rei. Faça isso. Deixe que Ele tome conta da sua vida, preencha, melhor dizendo, a sua vida. Isso vai ser bom demais para você e vai trazer uma alegria enorme para o nosso coração aqui, para esta igreja chamada Batista Marapendi. Tá bom? Vamos orar, meu irmão, minha irmã? Ó Deus, obrigado por esse culto, obrigado por esse relato tão impressionante. A gente saiu tão longe para ver ainda o infante Jesus. Que coisa bela que foi esse encontro, que coisa bela foi a preservação que o Senhor teve em relação a Jesus e também a esses magos que não voltaram e não passaram diante do sanguinário Herodes. Obrigado, Senhor, por esta passagem, pelo convite que ela faz em termos do sentido da universalização do Evangelho, da mensagem do Evangelho, que alcança diferentes tradições, diferentes etnias, diferentes geografias. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Evangelho não tem fronteira. E ajuda-nos a vivermos esta verdade. É o que oramos em nome de Jesus, pedindo também pelos enfermos e por cada pedido que é feito agora, por aqueles com problema de saúde. Ó Deus, visita cada um em Jesus. Amém. Meu querido e querida, que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana, que o Natal seja esplendoroso, que tenha, no dia 25, então, o Restaudanté bem abastado e que você celebre, então, o Natal, essa data fantástica do nosso calendário. Paz e bem.